Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa revisão de geografia. Neste vídeo discutiremos sobre os principais organismos internacionais que exercem grande influência na geopolítica mundial. Pessoal, para essa aula, nós vamos definir organismos internacionais como instituições criadas por dois ou mais estados soberanos por meio de acordos formais, como tratados ou convenções, com o objetivo de promover a cooperação em áreas de interesse comum, como economia, segurança, meio ambiente, saúde, direitos humanos, entre outros. Eles são instrumentos importantíssimos na geopolítica. Em um mundo globalizado, fazer parte de um desses organismos traz vantagens, como acesso a mercados e maior poder de negociação. Em troca, os países membros se comprometem a seguir as diretrizes e regras estabelecidas nos tratados que criaram essas instituições. Alguns importantes exemplos são a ONU, talvez a epítome do que seja um organismo internacional, tamanha sua importância, a Organização Mundial do Comércio e os blocos econômicos, como a União Europeia e o Mercosul. Para além dos organismos internacionais interestatais, ou seja, formado por dois ou mais estados, também é importante citarmos a existência de organismos não governamentais que também são internacionais. Eles atuam de forma independente dos governos, buscando geralmente financiamento privado para evitarem conflitos de interesses, atuando geralmente também em algum assunto específico, como por exemplo os Médicos Sem Fronteiras, que atuam em casos de emergência, como conflitos, catástrofes, epidemias, etc., ou Greenpeace, que é um grupo de ativismo ambiental. Dentre os mais importantes organismos internacionais, não tem como a gente não citar o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Ambos surgiram no mesmo contexto, dentro da Conferência de Bretton Woods. Essa conferência, que ocorreu na cidade de Bretton Woods, no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos, durante o ano de 1944, buscava a criação de um sistema financeiro global estável, previsível e que facilitasse o comércio internacional, buscando, através das finanças e do comércio, auxiliar na manutenção da paz mundial ao final da Segunda Guerra, que já se aproximava do fim. Além da criação do Banco Mundial e do FMI, a Conferência de Bretton Woods foi responsável pela criação do padrão dólar-ouro, onde o dólar dos Estados Unidos seguiria lastreado em ouro, ou seja, o seu valor seria determinado pelo valor do ouro, enquanto as moedas que adotassem o sistema Bretton Woods teriam suas moedas lastreadas em dólar. Além disso tudo, também foi criado o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que em 1995 deu lugar à Organização Mundial do Comércio. E pessoal, o Banco Mundial e o FMI, apesar do nome indicar uma atividade parecida, eles atuam de forma bem distintas um do outro. O Banco Mundial tem como objetivo final a erradicação da pobreza através de empréstimos para países pobres e em desenvolvimento que desejam fazer projetos que visam melhorar a qualidade de vida da sua população. E é claro, pessoal, que eles não fazem isso por serem bonzinhos. A ideia central é que quanto mais pobre um país, menos integrado ao comércio mundial ele está. E é justamente por isso, para que mais pessoas participem da economia mundial, é necessário que a pobreza seja erradicada. Já o FMI, o Fundo Monetário Internacional, tem como função fornecer empréstimos para países que se encontram em situação de dificuldades financeiras. Para que o país possa pegar recursos com o FMI, além de ter que fazer parte do sistema FMI, é preciso estar disposto a acatar toda uma agenda de reformas dentro do país, como corte de gastos, reorganização fiscal, políticas de austeridade, tudo pensando na estabilização econômica do país. O objetivo é que, além de conseguir pagar um empréstimo, que foi pego com o FMI, a nação se fortaleça para não precisar novamente reconhecer ao fundo no futuro. Bom, mas o mais importante organismo internacional é, sem dúvida nenhuma, a Organização das Nações Unidas, a ONU. Ela surge em 1945, num contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, substituindo oficialmente a Liga das Nações, uma outra organização internacional com os mesmos objetivos da ONU, mas que, pela forma como ela foi estruturada, ela não conseguiu seu objetivo principal, que é até hoje o mesmo da ONU, sendo ele a manutenção da paz mundial, evitando conflitos, principalmente conflitos na escala das duas grandes guerras. E, pessoal, é importante frisar que a ONU não é um governo mundial, como alguns teóricos da conspiração eles gostam de colocar. Ela funciona mais como um fórum entre os países membros, que no total são 193, que discutem assuntos dos mais diversos, buscando chegar a soluções conjuntas para problemas globais. Tamanha a importância da ONU, pessoal, que é comum as pessoas acreditarem que para um país ser um país mesmo, é necessário que ele faça parte da Organização das Nações Unidas, o que não necessariamente é verdade.
E pessoal, a ONU ela é formada por vários organismos diferentes. Alguns deles têm uma importância maior do que outros, né? E por isso eles vão ser discutidos com mais profundidade aqui nessa revisão. O primeiro desses que a gente vai falar é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral das Nações Unidas funciona como um congresso mundial, onde todos os países membros da ONU têm representação igualitária, ou seja, possuem o mesmo poder de voz e voto. Uma de suas principais funções é aprovar o orçamento da ONU e indicar membros não permanentes do Conselho de Segurança, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Além disso, a Assembleia Geral ela desenvolve e vota as chamadas resoluções. Mas, pessoal, o que são as famosas resoluções da ONU? As resoluções da ONU elas são como recomendações ou decisões sobre questões internacionais. Embora a maioria não seja obrigatória, inclusive as que são feitas pela Assembleia Geral não são necessariamente obrigatórias, elas têm um peso político e moral muito grande, guiando a ação dos países. Já o Conselho de Segurança da ONU, que acabou de ser citado, é sem dúvida nenhuma o órgão com mais poder dentro da ONU. Ele é formado por 15 países, sendo 10 deles membros rotativos, eleitos pela Assembleia Geral, como acabamos de falar, e 5 membros permanentes, sendo eles os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido. Estes países possuem assento permanente no Conselho de Segurança por terem sido considerados os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. A missão do Conselho de Segurança, pessoal, é a de zelar pela paz mundial, criando resoluções que, nesse caso, são obrigatórias para todos os 193 países membros da ONU, além de autorizar as famosas missões de manutenção da paz. E, pessoal, por que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas funciona? Ele funciona justamente porque os países com assentos permanentes possuem, além do poder de voto, o poder de veto. Ou seja, caso uma decisão do Conselho de Segurança vá contra o interesse de um dos 5 membros permanentes, estes podem simplesmente cancelar a decisão. Isso obriga que essas 5 nações, que são países ricos e com grandes forças armadas, a debaterem entre si para conseguir algum tipo de resultado. É claro que em vários momentos a existência do veto travou o funcionamento da ONU. Porém, ele também faz com que as principais potências da organização debatam entre si, além, é claro, de fortalecer as suas presenças na Organização das Nações Unidas. Além da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança, nós temos mais alguns órgãos que são interessantes da gente falar. Eles não têm tanta importância quanto a Assembleia Geral das Nações Unidas e o Conselho de Segurança. Só que vale a pena a gente falar deles, Por exemplo, vale a pena a gente falar do Secretariado Geral, que é o órgão administrativo da ONU. Ele é eleito pela Assembleia Geral e tem por finalidade ser o principal representante da ONU no cenário internacional. O secretário-geral, pessoal, ele não tem poderes de decisão dentro da ONU, mas é o secretário-geral que conduz as reuniões da ONU, ele pode propor debates, além de coordenar os trabalhos dos programas, agências e missões da ONU. Também vale falarmos a respeito do Tribunal Internacional de Justiça, que tem como finalidade resolver disputas jurídicas entre os países membros da ONU. Esse tribunal, pessoal, funciona como um tribunal de países, que é acionado quando 2 ou mais países têm questões a resolver entre si. E, pessoal, é importantíssimo a gente não confundir o Tribunal Internacional de Justiça com a Corte Penal Internacional, o Tribunal Penal Internacional, também chamado de Corte ou Tribunal de Haia, visto que ele julga indivíduos acusados de crimes contra a humanidade e ele não faz parte da ONU, apesar de trabalhar em conjunto com a organização.